Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Victor Zanelato, roteirista de quadrinho e arte educador, e esse aqui é o Educa HQ. Bem, galera, como vocês podem ver, eu estou bem vestido aqui, né, porque esse é o nosso primeiro vídeo oficial, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades do estudo de história dentro da criação de histórias em quadrinhos. Isso quer dizer o quê? Como é que a gente vai utilizar a criação da história em quadrinho como um incentivo à pesquisa e estudo da matéria de história? E bem, se caso você não é um professor de história, não tem problema, pode continuar aqui. Porque o que acontece? Os quadrinhos, ele em sua essência, já junta diversas áreas do conhecimento. Então, mesmo se você for de alguma outra área, como biologia, geografia, química, língua portuguesa, esse vídeo vai ser importante para você. Então, pode continuar aqui, beleza? Ó, gente, toda história em quadrinho pode se passar em qualquer tempo histórico diferente. Seja ele na antiguidade, na era medieval, na era moderna ou na era contemporânea. E também, por que não, na América pré-colombiana, no período Meiji, na dinastia Ming ou na dinastia Salomônica. Existem alguns quadrinhos que já se utilizaram da pesquisa da área de história para compor a sua narrativa. Um deles é o Mao, com roteiro e arte de Art Spiegelman. Um quadrinho autobiográfico que aborda a Segunda Guerra Mundial a partir do olhar de um judeu. No quadrinho, o Art vai entrevistar o seu pai, que esteve na Segunda Guerra Mundial e passou por uns campos de concentração. Então a gente vai ver um pouquinho da história do próprio Art conversando com o pai, mas também a gente vai ler a história do pai dele, através dos seus próprios depoimentos. Esse quadrinho ele é muito importante quando a gente for pensar um pouco na questão da memória, e como nós conseguimos fazer alguma pesquisa histórica a partir dela. Um outro bom exemplo de pesquisa é um quadrinho chamado Cumbi. Ele tem o roteiro e a arte do Marcelo de Salete. Esse quadrinho ele é composto por 4 contos que são baseados em documentos reais que falam sobre a resistência dos negros escravizados no período colonial do Brasil. O Marcelo ele faz uma ótima pesquisa nos documentos da época, algo comum entre os historiadores. E esse pode ser um bom exemplo de como podemos criar uma história em quadrinho pesquisando fontes e documentos históricos. Também temos um outro quadrinho, ele chama Bando de Dois. Ele tem o roteiro e a arte do Danilo Beirute. Esse quadrinho vai contar a trajetória do Tinhoso e do Caveira de Boi, 2 sobreviventes do bando de cangaceiros que foi massacrado pelo Tenente Honório. Esse quadrinho aqui ele é muito legal porque ele vai abordar um pouco a questão do início da República, no Nordeste, mas também ele vai dialogar bastante com o cinema. Porque uma das inspirações do Danilo Beirute são as obras do cineasta Sérgio Leone, muito conhecido pelos seus filmes de Velho Oeste. E por último, mas não menos importante, Ditadura no Ar, com o roteiro de Rafael Fernandes e a arte de Rafael Vasconcelos, também conhecido como Abel. Esse quadrinho ele vai tratar um pouco sobre a ditadura civil e empresarial militar que aconteceu na segunda metade do século XX. Ele é um quadrinho que ele vai trazer bastante a investigação, porque o Félix, o protagonista, é um fotógrafo que está em busca da sua namorada comunista que foi levada pelos militares. E novamente esse também vai ser um quadrinho que vai dialogar com o cinema. Até no próprio nome, Ditadura no Ar, lembra os filmes noir, que são aqueles filmes gravados na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, que traziam essa coisa da investigação, daquela tela meio preto e branca, esse tipo de coisa. Bem, na hora de fazer quadrinho, uma coisa bastante importante é estudo de personagem. Todas as narrativas se passam com pessoas que vão ter uma cultura diferente, uma religiosidade diferente, vão viver em uma forma de organização social com as suas classes. Então, escrever sobre esse período histórico se faz necessário esse tipo de pesquisa também. Do tipo, qual que era a roupa usada pelas pessoas? Como é que era a arquitetura dos prédios, das casas, das ruas? Como é que era a geografia daquele espaço? Tinha muita montanha, era tudo plano? E assim por diante. Bem, sabemos um pouquinho do que a gente pode pesquisar, mas que tipos de narrativas a gente consegue contar utilizando histórias em quadrinho, dentro da matéria de história? Como toda narrativa traz os seus protagonistas, que são os personagens principais daquela história, pode ser muito importante a gente discutir a história partindo do micro para o macro. Ou seja, discutir, por exemplo, a questão do escravismo a partir dos seus protagonistas, que podem ser os negros escravizados, os comerciantes de escravos ou mesmo os colonizadores. Então, cada tipo de história, dependendo do seu protagonista, vai tratar de um determinado assunto. E é sempre bom, quando a gente for fazer esse tipo de proposta, a gente já dá uma ideia inicial para os alunos começarem.
como, por exemplo, o encontro de um grupo de indígenas com os colonizadores que estão chegando naquela terra, que podem ser os portugueses ou os espanhóis. Uma coisa que também é muito importante são as referências narrativas e visuais. Todo quadrinista sabe que é muito importante ter esse tipo de referência para nós construirmos e desconstruirmos narrativas e desenhos. E isso não precisa necessariamente vir apenas de quadrinhos. Vocês também podem utilizar de filmes, como é o caso do Gladiador, que se passa na Roma na Antiguidade. Ou vocês também podem utilizar séries, como no caso de Band of Brothers, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Ou desenhos também, como o desenho Eldorado, que se passa nos anos iniciais da colonização espanhola. Ou jogos como Ghost of Tsushima, que se passa no Japão no século XIII durante a invasão mongol. Outros quadrinhos também, por que não, como é o caso do Persépolis, uma história que começa nos anos 80 e vai tratar um pouquinho sobre a questão da chamada Revolução Islâmica no Irã. Ou uma pintura também, por que não, como é o caso dessa que vocês estão vendo, de um indígena do norte do continente americano. E também fotografias, como é o caso dessa de mineradores de carvão. Então, dependendo do tema da história em quadrinho que você vai propor para os alunos criarem, pode ser interessante o professor ou o educador fazer uma pesquisa de todas essas coisas que foram feitas e tem a ver com o tema que vocês querem abordar. O vídeo está indo para o final, mas eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, principalmente ao João Vitor e ao Carlos Vinícius, dois historiadores que me deram apoio para a criação desse conteúdo. Esse vídeo aqui também é um oferecimento do meu curso Formação Pedagógica, utilizando quadrinhos em ambientes educativos e culturais. Esse é um curso onde a gente vai discutir um pouquinho sobre a linguagem dos quadrinhos de uma forma mais aprofundada. Ele será disponibilizado em vídeos em formato EAD, onde vocês vão entender um pouquinho sobre a questão dos balões, dos quadros, do design de personagem e de muitas outras coisas. E além disso, a gente também vai ter alguns desenvolvimentos práticos, para criarmos novas práticas educativas. E se por acaso você está assistindo esse vídeo no meu Instagram, dá uma olhadinha na minha bio, porque ele sempre sai uma semana antes no YouTube. Então se inscreva lá e ative o sininho. E se por acaso você está vendo esse vídeo no YouTube, me siga no Instagram. Lá eu sempre posto cursos e oficinas que eu vou estar aplicando. E se vocês têm alguma dúvida ou alguma sugestão, vocês podem comentar aqui onde vocês estão assistindo esse vídeo, seja no YouTube ou no Instagram. E se por acaso vocês também gostam de quadrinhos, sigam o Estúdio Molotov HQ. Lá é o coletivo de artistas em que eu trabalho como roteirista. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me arrependi de ter gravado com essa blusa porque eu estou morrendo de calor. E nos vemos daqui 15 dias. E o próximo vídeo será possibilidades do estudo de biologia dentro da criação das HQs. Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou e até mais!